Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Existe uma pergunta que acho que todo mundo se faz uma hora ou outra, né? Será que o trabalho é só isso? Tipo, pagar as contas e esperar o fim de semana? É uma inquietação muito comum, essa busca por algo mais. Pois é. E as fontes que a gente tem hoje para a nossa análise mergulham de cabeça nisso, sabe? Elas usam as ideias do filósofo Roman Krasnari como um guia para a gente tentar entender como encontrar um trabalho que realize de verdade. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: desvendar por que tanta gente parece infeliz com o trabalho. De onde vem essa angústia toda? Krasnarik argumenta que esse desejo por propósito na carreira é, na verdade, uma invenção bem recente. É um luxo, sabe? Que nasceu de uma prosperidade que nos libertou da necessidade de pensar só em sobreviver. E com essa liberdade vem uma nova expectativa. Exato. E a grande questão que fica é como a gente navega essa transição de uma vida focada em ganhar dinheiro para uma focada em encontrar significado. E para dar a dimensão do peso disso, tem uma frase de Dostoiévski que o material destaca e que é brutal. Ele diz que para destruir um ser humano, bastaria dar a ele um trabalho totalmente inútil. Sem sentido. É assustador como isso descreve o sentimento de muita gente hoje. Totalmente. E a tese central do Krasnari é essa, né? Essa nossa busca por um trabalho que tem a ver com paixões, com valores. Isso não existiu desde sempre. É uma aspiração moderna. E os dados que ele apresenta mostram que não é só uma impressão, sabe? É um fenômeno real, mensurável. As pesquisas são muito claras. Quais são os números? Olha, um estudo que cobriu toda a Europa revelou que 60% dos trabalhadores escolheriam uma carreira completamente diferente se pudessem começar de novo. 60%. É muita gente. Muita gente. E nos Estados Unidos a situação é parecida. A satisfação profissional atingiu o nível mais baixo em 2 décadas. Só 45% se declaram satisfeitos. Uau! Ele não hesita em chamar isso de uma praga de insatisfação no trabalho. Ok. Esses números são impressionantes. E me faz pensar, a gente lida com isso de formas muito diferentes. Tem gente que parece que só aceita e outras que buscam uma saída. Krasnari fala sobre essas mentalidades. Sim, ele descreve exatamente esse conflito. De um lado, tem a mentalidade do sorrir e aguentar. É a visão mais tradicional de que o trabalho é um mal necessário. Certo. A própria origem de algumas palavras reforça isso. Em latim, labor significa trabalho árduo. E a palavra francesa travaille vem de tripalium. O que era isso? Era um instrumento de tortura romano com 3 estacas. Que terrível. Quer dizer que a origem da palavra trabalho é instrumento de tortura? Acho que muita gente vai concordar com isso na segunda-feira de manhã. Exatamente. A filosofia por trás é: aceite o fardo, pague as contas e encontre sua vida de verdade fora do expediente. E a outra visão? Do outro lado, oposto a isso, está a visão otimista. A crença de que é possível, sim, encontrar um trabalho que nos enriqueça, que nos faça sentir vivos. E como a gente chegou nesse dilema? Porque por séculos a primeira mentalidade, a de aguentar firme, era o padrão. O que mudou? Krasnarik aponta 2 fatores históricos cruciais. O primeiro foi uma transformação social gigantesca no século XX. A emancipação da mulher. A entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho. Econômica para sempre. De repente ter uma carreira, uma ambição profissional não era mais só coisa de homem. Isso criou novos dilemas para todo mundo sobre equilibrar vida e trabalho. Entendi. E o segundo fator que ele menciona, esse parece que a gente sente na pele até hoje, é o nosso modelo de educação. Exato. É o modelo herdado da Revolução Industrial projetado para criar operários. O grande problema é que esse sistema nos força a tomar decisões de carreira muito, muito cedo. Com 16 e 17 anos. Pense bem, o que uma pessoa sabe sobre si mesma nessa idade? Sobre seus talentos, sobre o que realmente a move. A verdade é que a maioria não tem maturidade ou experiência de vida para fazer uma escolha tão fundamental. E aí a gente passa décadas tentando consertar ou conviver com uma decisão que foi feita meio que às cegas. Exato. Entendi.
Mas, na prática, quando a gente tenta resolver essa insatisfação, parece que caímos sempre nas mesmas armadilhas. A primeira, é claro, é correr atrás de um salário maior. E esse é o que Krasnarik chama de o primeiro falso profeta da realização, o dinheiro. Os gregos antigos tinham um conceito que eles chamavam de eudaimonia. A boa vida, o florescimento humano. Perfeito. E o interessante é que as ciências sociais modernas confirmam isso. As pesquisas são esmagadoras. Uma vez que as nossas necessidades básicas estão atendidas, moradia, comida, segurança, O dinheiro extra não faz tanta diferença. quase nenhuma, aumentos de renda têm um impacto mínimo na felicidade geral. Como motivador de longo prazo, ele é surpreendentemente fraco. Essa ideia é poderosa, mas é difícil de internalizar. Por que a gente continua tão obcecado com o dinheiro, mesmo com as evidências? Será que tem a ver com o que os outros pensam? Você tocou no ponto central. O dinheiro muitas vezes está atrelado ao segundo falso profeta, o prestígio. Ah, claro. É a armadilha clássica de escolher uma carreira não porque a gente se interessa, mas porque ela é socialmente valorizada. Fazer algo para impressionar os outros. O problema é que o brilho do prestígio dura pouco. E o que sobra é o dia a dia de um trabalho que não te engaja. Isso. E o que eu acho fascinante no material é o contraponto que ele oferece. A distinção entre prestígio e respeito. Que é bem sutil, né? Muito. Prestígio é validação externa. É o status, o que a sociedade aplaude. Respeito, por outro lado, vem de dentro. É ser valorizado pela sua contribuição individual. Entendi. A busca não é por empregos com boas perspectivas de status. Mas sim por empregos com boas perspectivas de respeito. Mas como a gente diferencia isso na prática? Um cargo importante numa empresa famosa parece ter os dois. É uma ótima pergunta. Acho que a diferença aparece nas perguntas que a gente faz. Uma carreira de prestígio responde bem à pergunta: o que você faz? A resposta soa bem num jantar. Certo. Uma carreira de respeito responde bem a perguntas como: você se sente valorizado pelas suas ideias? Você tem autonomia? Seus colegas confiam no seu trabalho? Prestígio é o título, respeito é o sentimento no fim do dia. Isso clareia muitas coisas. Então, se o caminho não é dinheiro ou prestígio, para onde a gente olha? Krasnarik nos lembra de uma frase atribuída a Aristóteles que parece ser o mapa do tesouro. Onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, aí reside sua vocação. Exato. A chave é essa combinação. Fazer algo que o mundo precisa e que usa aquilo que a gente faz de melhor. Perfeito. E essa ideia bate de frente com outra herança da Revolução Industrial, o que ele chama de culto à especialização. A ideia de que você tem que escolher uma única coisa e fazer só aquilo para o resto da vida. Isso, a especialização trouxe avanços, claro, mas para o indivíduo ela pode ser uma receita para a monotonia. Ela ignora que nós somos seres de múltiplas facetas. Não somos unidimensionais. Exatamente. A gente tem vários interesses, talentos. Ele usa a imagem do homem vitruviano de Da Vinci como símbolo desse ideal renascentista, de que podemos ser várias coisas ao mesmo tempo. A mensagem libertadora é que a realização talvez não esteja em se encaixar numa caixinha. Ok, então. Isso me leva a uma ideia que eu fiquei pensando muito. Talvez a gente procure por essa vocação do jeito errado. Como se fosse um objeto mágico, escondido. E essa é a ideia mais poderosa de Krasnarik. Ele diz que a vocação não é algo que se encontra, como um tesouro. É algo que se cultiva, como um jardim. Não é um evento, é um processo. Exatamente. Ele usa uma citação do Camus que é perfeita para isso. Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas quando o trabalho é sem alma, a vida sufoca e morre. A jornada é cultivar um trabalho com alma. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso é a história de Marie Curie, que é espetacular. É o exemplo definitivo. Ela não acordou um dia e encontrou a vocação dela. Ela desenvolveu tijolo por tijolo. E os detalhes da vida dela são de outro mundo. Nos primeiros anos em Paris, ela vivia num sótão, quase como uma monja, sobrevivendo com pão, manteiga e chá. Chegava a desmaiar de fome. É uma dimensão de foco e sacrifício que a gente mal consegue imaginar. E era uma escolha. Era indiferente à fama ou ao dinheiro. O foco era total
no trabalho. Total. A história mais famosa é a do vestido de noiva. Ela pediu um que fosse prático e de cor escura para poder continuar usando no laboratório depois. Isso diz tudo, né? Diz tudo. Ela mesma resumiu essa filosofia. Devemos ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que temos um dom para algo e que esse algo, custe o que custar, deve ser alcançado. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a história dela destrói o mito do momento eureka. Aquele raio de inspiração divina. E isso, a vocação dela não veio de uma revelação. As fontes descrevem que esse objetivo de vida foi se consolidando silenciosamente ao longo de anos e anos de pesquisa. A paixão dela cresceu em etapas. A vocação se cristalizou lentamente. Isso é libertador. Tirar a pressão de ter que encontrar a resposta da sua vida de uma vez, mas também é um pouco assustador, né? Com certeza. Significa que a responsabilidade de construir esse significado é toda nossa. Exatamente essa dualidade. É libertador e é um chamado à responsabilidade. A mensagem de Krosnarik é um chamado à ação. Não espere passivamente. Haja. Experimente. Mergulhe em trabalhos que ofereçam os ingredientes certos. Significado, fluxo, liberdade. E com o tempo, o propósito pode germinar. A metáfora da jardinagem. É isso, não é uma caça ao tesouro, é jardinagem. Você prepara a terra, planta, rega e espera florescer. Uau! Então, para amarrar as ideias, a tal praga da insatisfação é real, é moderna e nasceu do nosso luxo de poder buscar mais que sobrevivência. Nessa busca, dinheiro e prestígio são guias enganosos. A verdadeira oportunidade está em abraçar nossas múltiplas facetas e principalmente em cultivar ativamente uma vocação. É a síntese perfeita. E o objetivo final é chegar num ponto em que o trabalho deixa de ser um fardo. Tem uma citação final no material do escritor Chateaubriand que captura isso de forma brilhante. Ele diz que um mestre na arte de viver não faz distinção nítida entre seu trabalho e seu lazer. Para os outros, ele parece estar sempre trabalhando ou sempre se divertindo. Para si mesmo, ele está sempre fazendo as duas coisas. É o ideal a ser perseguido. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa cultura de especialização nos incentiva a criar um muro entre o eu profissional e o eu pessoal, o pensamento provocador que fica é: qual pequena faceta de um hobby, um interesse, uma paixão, que hoje é vista só como lazer, poderia ser a semente para começar a cultivar um trabalho com mais alma no futuro? Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.